Boa noite aos irmãos, boa noite para aqueles que nos assistem por meio da internet. Nosso agradecimento pela participação conosco essa noite. Mais uma vez, então, damos graças a Deus que nós podemos reunir-nos mais vezes agora, né, na quarta-feira, o culto de oração para adorar o nosso Deus e buscar Ele, a sua presença, a sua face, por meio das nossas orações. Então, vamos ter uma palavra de oração, primeiramente. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós somos gratos, agradecidos, lhe damos graças por esse precioso, maravilhoso tempo que o Senhor nos permite de estarmos aqui, mais uma vez na sua igreja, na sua casa, para louvar e adorar o Senhor e buscar os teus ensinamentos por meio da sua palavra. Pedimos que o Senhor trabalhe e age em nossos corações e nosso meio, para que o Senhor seja honrado e glorificado em nossas vidas. Nós lhe damos graças por tudo, pedimos a sua proteção, a sua direção, tudo que vai ser apresentado hoje à noite, ensinado, aplicado, que seja para a honra e glória do Senhor. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que lhe pedimos, lhe agradecemos. Amém. Peço a gentileza que coloque os seus celulares no silencioso ou até mesmo desligado, e também agradeço. Obrigado. Vamos falar junto o nosso versículo anual. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, na qual, por intermédio de quem temos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. Então vamos cantar o número 306. Em Jesus, amigo temos. Amém. Perdoe-me pela falha. Nossos avisos. Então, como eu estava dizendo anteriormente, pela
a graça do nosso Deus, nas quartas-feiras, nossos cultos de oração às 20 horas. Nos domingos, nós temos o culto de manhã, às 9 horas, e o culto vespertino às 18 horas. Ambos agora estão sendo transmitidos para todas as redes sociais, como nós já estávamos fazendo. Então, nada mudou. O que mudou, que nas quartas-feiras nós podemos estar aqui na casa do Senhor, juntos, louvando e adorando o nosso Deus. Amém, irmãos? Eu penso que são esses avisos. As crianças podem descer e o pastor está com a palavra. Agora sim, boa noite a todos. Quem nos assiste pela internet pode enviar os seus pedidos de oração aí no Facebook. E aí depois no final nós vamos ler aqui e vamos orar com os irmãos. Quero convidar todos que abram as suas Bíblias para o livro de Lucas, capítulo 17, versículos de número 3 e 4. Vamos lá, irmãos. Eu falei para o Eduardo para nós não termos a leitura bíblica hoje, para nós podermos ganhar tempo, como nós nos propomos a fazer o culto de oração, queremos ter mais tempo para orar. Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos lá? Lucas capítulo 17, versículo 3. Irmãos, principalmente para vocês que nos assistem, no domingo, nós não vamos fazer a transmissão pelo Facebook, nós vamos fazer a transmissão pelo YouTube. Nós vamos ver se esse problema da voz ficar mais grave, se isso é problema no computador, na internet ou até mesmo na plataforma. Porque no Facebook sempre tem tido essa dificuldade, não sei porquê, a gente não tem isso. Eu já vi que aconteceu em outros canais, em outros irmãos que têm feito pregação e tudo mais, mas vamos ver se no YouTube isso daí não vai acontecer. Então, não vai mudar muita coisa, a gente vai colocar o link no grupo da igreja e também vamos colocar o link no grupo do Facebook, mas a transmissão vai ser feita pelo YouTube, ok? Quero pedir a vocês que aqui estão, que se coloquem em pé para nós lermos a palavra de Deus, vamos lá? Vamos para Lucas capítulo 3, versículo 3 e 4. Versículo 3: Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, o que Jesus está dizendo aí, irmãos? Perdoa-lhe. Então, Deus abençoe a sua palavra. Podem se assentar. Nós vamos, nesse momento, falar com o nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, Pai de amor, queremos render graças por Tua palavra, pelo nosso privilégio de esta noite estarmos aqui reunidos para orar, mas também, ó Deus, para aprender sobre a vontade do Senhor para as nossas vidas. Que o Espírito Santo direcione e desafie os nossos corações a sermos cristãos autênticos, a sermos pessoas que verdadeiramente praticam a palavra do Senhor. É o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, imaginem a seguinte cena. Eu não vou pedir para que vocês possam, de alguma forma, se manifestar, mas imagine você que me assiste pela internet, imagine você, meu irmão,
que você recebe uma ligação do seu gerente do banco, dizendo que todas as suas contas, todos os seus boletos foram pagos. Seria bom? Seria bacana todos os boletos estarem pagos? Ô Edu, encosta aí, por favor. Isso, é porque dá muito barulho aqui dentro. Obrigado. Será que nós teríamos uma sensação boa se todos os nossos boletos, se todas as nossas contas estivessem pagas? Você que nos assiste da mesma forma, imagine se nós fôssemos parar para pensar nas nossas contas, talvez alguns iam começar a chorar, né? Mas imagine que nós recebêssemos, então, o perdão de todas as nossas dívidas. Então, o sentimento que nós temos, irmãos, é algo que muitas vezes é indescritível. Você ter aquela paz, aquela tranquilidade de saber que aquela situação que você deveria ter dinheiro já está pago, já está resolvido. Essa é uma boa ilustração e também Jesus usa essa ilustração, e nós vamos ler depois, sobre de que forma que nós devemos agir quando nós sabemos que estamos perdoados. Para o cristão autêntico, o perdão de Jesus não só lhe dá a paz de viver, mas também lhe dá a paz ao morrer. Porque sabe que quando nós morrermos, se fomos perdoados por Jesus, nós estaremos com Ele na eternidade. Mas, irmãos, o sentimento que nós temos uns com os outros quando não há perdão é totalmente diferente. Quando nós não nos perdoamos mutuamente, e aí eu estou dizendo no âmbito geral, seja no âmbito da igreja, no âmbito familiar, imagine, irmãos, como é desagradável quando você tem alguma coisa contra alguém. Você não tem prazer em estar na presença daquela pessoa. É como se algo tivesse apodrecido, é como se realmente você quisesse fazer de tudo para se livrar daquele problema. Isso, irmãos, é o sentimento totalmente contrário daquele que eu acabei de dizer para você, que é aquele sentimento de você saber que não deve nada a ninguém. Seria ótimo se as nossas dívidas fossem pagas. Mas diante de Deus, o salvo em Jesus Cristo, todas as tuas dívidas estão pagas diante de Deus em relação ao perdão, se nós perdoarmos uns aos outros. É isso que Jesus nos disse. Nós lemos na semana passada, ali em Mateus capítulo 6, versículo 12, 14 e 15. Perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então, irmãos, a doutrina bíblica do perdão, ela vai além do que palavras vazias, como muitas vezes pessoas fazem, pedindo perdão, e às vezes nem isso, pedindo apenas desculpas. As minhas filhas, quando estão bravas umas com as outras, têm aquela dura cerviz, e eu faço, e nós fazemos, na verdade, elas pedirem perdão umas às outras, independente de quem está certo, porque muitas vezes uma briga entre irmãos é difícil saber quem está certo, mas elas precisam pedir perdão, e quando não há um perdão autêntico, elas devem fazer até que seja algo do coração. E aí, meus irmãos, o grande problema é que muitos cristãos parecem crianças birrentas, que quando perdoam ou se perdoam, acham que é uma obrigação nós sermos perdoados, mas a pessoa ela deve trabalhar pelo nosso perdão. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico, irmãos. Mas de toda maneira, eu quero relembrar algumas coisas que nós falamos na semana passada. Eu disse para vocês que uma forma prática de demonstrar amor é a concessão de perdoar. Concessão é você dar, é você entregar. E nós sabemos que isso não vem de um coração não transformado. Eu já falei para vocês inúmeras vezes sobre conversão, sobre transformação, sobre justificação pela fé. Eu vou dizer para vocês, irmãos, sem pestanejar,
de alguém que por 6 anos esteve dentro de uma igreja, que pregava, que regia, que era líder dos jovens, participava de acampamentos, fazia 1001 questão e nunca tinha feito uma decisão a Cristo. Então eu deixo claro para vocês, muitas vezes a dificuldade de perdoar ou a dificuldade de viver a vida cristã não está numa vida cristã fraca, está na falta de salvação. Porque, irmãos, nós devemos entender que o perdoar não vem de nós. O perdoar vem de Deus. Quando nós entendemos que o tamanho do pecado que nós cometemos contra Deus é infinitamente maior do que o pecado que as pessoas cometem contra nós. Então, meus irmãos, quando nós colocamos na balança, é como Jesus disse, perdoar uns aos outros assim como eu vos tenho perdoado. De toda maneira, meus irmãos, nós falamos que a luz do perdão eterno que vem através da cruz, nós cristãos devemos estar ansiosos para perdoar as ofensas temporais cometidos contra eles. Vocês já pararam para pensar, irmãos, que aqueles que não têm Cristo como Salvador, eles pecaram diante de Deus e esse pecado perdurará ou terá consequências eternas? Eu pergunto para vocês, qual pecado que nós cometemos contra outro, ou qual pecado que outros têm cometido contra nós, que durará toda a eternidade? Nenhum pecado. Absolutamente nenhum. Então eu repito para todos vocês, irmãos, um coração transformado, um coração realmente perdoado por Deus, ele vai, pela graça de Deus, saber perdoar ao próximo. E não é um perdão vazio, não são palavras ditas apenas para que a pessoa possa, de alguma forma, aplacar a sua ira. Não, de maneira alguma. É fruto de um coração que realmente ama a Deus. E aí, meus irmãos, falamos que o amor de Deus, porque o amor de Deus transformou os nossos corações, devemos ser capazes de estender esse amor aos outros em perdão. Abram suas Bíblias lá, 1 João capítulo 4, versículo 10 e 11. Eu sugiro a todos vocês que tenham canetas à mão, porque esses versículos são importantes para que nós possamos aplicar nas nossas vidas, nos momentos onde nós temos dificuldade em exercer o perdão contra o próximo. E aí, meus irmãos, eu digo para todos vocês, a falta de perdão, a mágoa, a amargura é a grande âncora do cristianismo na atualidade. É isso que tem afundado famílias, é isso que tem afundado relacionamentos, é isso que tem afundado igrejas. Nós não podemos semear tais pecados em nossos corações. Então, 1 João capítulo 4, versículo 10 e 11 vai dizer o seguinte: nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho pela propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns pelos outros. Propiciação é a satisfação de Deus. Ou seja, Deus ficou satisfeito pelo sacrifício de Cristo em nosso favor. Isso é propiciação. Outra época a gente vai estudar sobre os termos relativos ou relacionados à salvação. Mas por ora é importante nós entendermos que propiciação é a satisfação de Deus pelo sacrifício de Cristo em prol de cada um de nós. Então João está dizendo que Deus nos amou, não fomos nós que amamos a Deus. A Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, nós somos incapazes de amar a Deus pela nossa própria força. É por isso, irmãos, que pessoas que não têm Cristo como seu Salvador, elas nunca vão entender o amor de Deus. Elas nunca vão entender sobre o sentimento de Jesus na cruz por cada um de nós. Mas de toda maneira, meus irmãos, nós devemos compreender que da mesma forma que o amor de Jesus foi sacrificial por todos nós, nós devemos amar aos nossos irmãos com este mesmo amor, tendo essa mesma régua, não que nós sejamos ou tenhamos de alguma forma
como chegar ao ápice do amor de Cristo. Mas a maturidade cristã é isso, nós procurarmos ser cada vez mais à medida de Cristo. Hernandes Dias Lopes, ele disse o seguinte: o perdão é um ato de misericórdia e não uma reivindicação de justiça. Preste bem atenção, meus irmãos. Nós, na vida cristã, em momento nenhum, eu repito para vocês, na vida cristã, em momento nenhum, nós somos juízes uns dos outros. Nós não somos juízes uns dos outros. Juiz é aquele que vai julgar uma causa, e diante do cristão, existem aqueles que devem julgar uma causa. Deus colocou a hierarquia de como as coisas vão acontecer. Ele vai fazer. Dentro de um problema, as duas pessoas vão resolver. Dentro desse problema, se as duas pessoas não resolver, 2 ou 3 testemunhas. Se dentro desse problema não se resolver, a autoridade é a igreja. Então Deus já colocou quem vai ser o juiz ou quem vai julgar determinadas coisas. Porém, o grande problema é quando cristãos acham que o seu perdão deve ser concessão da justiça alheia, quando na verdade não é isso. Nós devemos conceder misericórdia e não ficar chicoteando a pessoa para que ela obtenha o nosso perdão. Eu assisti um desenho que diz o seguinte: um irmão fez o outro sofrer, e aquele que sofreu, ele não quis mais saber do seu irmão. Quando esse que não quis mais saber precisou, ele voltou atrás daquele irmão dele. Só que o grande problema é que ele estava pronto para pedir ajuda, mas ele deixou claro o seguinte: eu estou te pedindo ajuda, mas não quer dizer que eu te perdoei. E aí? Qual a vantagem disso? Isso não tem vantagem nenhuma, irmãos. Isso não tem vantagem nenhuma. Perdoar, irmãos, é um ato de misericórdia. É nós entendermos que todos nós somos pecadores e de alguma forma nós vamos, de alguma maneira, ofender um ao outro de alguma forma. Então, meus irmãos, eu li hoje, nos últimos 5 anos, principalmente no ano passado, o índice de divórcio no Brasil subiu 75% nos últimos 5 anos. E no ano passado, o mês de julho do ano passado, foi um dos meses que mais teve divórcio nos últimos anos. Dentro de um relacionamento, as pessoas que se divorciam, elas muitas vezes usam a desculpa que o amor acabou. Baseado no exemplo de Cristo, nós sabemos que o amor é uma escolha. Nós sabemos que muitas vezes nós temos certos costumes, ou tínhamos certos costumes, na época que nós estávamos cotejando as nossas esposas ou os maridos. E aí depois tudo aquilo vai ficando por aí. Vai entrando na mesmice, vai entrando no marasmo, e muitas vezes as pessoas acham que o amor acabou, quando na verdade não é o amor que acabou. É o esforço em amar e ser amado. Em se fazer amar e se fazer amado. Então, irmãos, os índices de divórcio, eles aumentam por quê? Porque não existe perdão. Porque não existe perdão. O perdão não é presente dentro das nossas famílias, principalmente famílias cristãs. É muito triste, irmãos, quando cristãos, muitas vezes, quando são novos convertidos, você compreende pela falta de conhecimento. Mas é muito triste quando você sabe que cristãos com anos a fio de vida cristã não conseguem exercer o perdão verdadeiro. O pastor Martins estava conversando comigo que pessoas que ele conhece, missionários, pessoas que estiveram no campo servindo ao Senhor, se divorciaram. E aí você pensa, aonde que está o erro? O erro, irmãos, está na dureza dos nossos corações. Porque a palavra de Deus é uma só. A palavra de Deus, ela é imutável. Mas nesse mundo,
onde muitas coisas supérfluas são destaque para a nossa sociedade, os casamentos, o perdão, o amor é cada vez mais escasso. Tem diminuído cada vez mais os casamentos com mais de 17 anos e meio, segundo as estimativas. A média de tempo que hoje um casamento dura no Brasil é 13 anos e pouquinho. 13 anos e 8 meses, eu acho que foi o índice que eu li hoje na revista Isto É. Meus irmãos, muitos irmãos em Cristo têm se divorciado uns dos outros. Divorciado de ter comunhão. Divorciado de poder adorar a Deus juntos. Lembre-se do que diz a palavra de Deus. Nós lemos isso na semana passada. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 5. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, meus irmãos. A palavra de Deus vai nos dizer aqui no versículo de número 43. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai nos céus. Interessante como o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele vai no âmago do coração humano. Eu já expliquei para vocês, quando anos atrás eu preguei sobre o Sermão do Monte, os fariseus diziam que uma coisa só era pecado quando você exteriorizava, ou seja, eles diziam que, por exemplo, se você xingar alguém, as palavras saírem da sua boca, a partir daquele momento o pecado é cometido. Jesus disse que não. Se nós cultivarmos um mau pensamento no nosso coração, nós já pecamos. É assim em relação ao adultério, é assim em relação ao trato com as pessoas. Então Jesus, ele diz exatamente o contrário do que nós estamos vendo. Jesus está dizendo que nós devemos amar aquelas pessoas que nos fazem mal. Só que eu e você sabemos que isso não é fácil. É muito fácil nós amarmos as pessoas que nos fazem bem, mas e aqueles que nos fazem mal? E as pessoas que nos fazem mal? Os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas na escola. Às vezes, talvez o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais. O que será que nós devemos fazer, irmãos? Jesus está dizendo que nós devemos praticar o amor. E para praticar o amor é necessário nós praticarmos o perdão. Por quê? Agora volte para o versículo 22. Versículo 23. Olha o que o versículo 23 fala. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta. Vou voltar, irmãos. Como eu já disse para vocês, eu preciso de óculos, tá? Vocês sabem disso, já falei. Vou tentar de novo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o teu altar, perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Preste bem atenção, todos vocês que estão aqui. Preste atenção, olhem para mim. Você que me assiste, acorda. Preste bem atenção, irmãos. Jesus está dizendo que a nossa oferta, a nossa adoração,
só vai ser aceita por Deus se nós tivermos os nossos problemas, as nossas ofensas perdoadas ou levadas ao ofensor. Se essa situação não tiver resolvida, toda e qualquer adoração prestada a Deus não é aceita. Não interessa. Não existe, irmãos, com Deus o que existe no Brasil, deixar caducar. Esses políticos bandidos que existem por aí, muitos deles, não todos, que têm processo sobre processo, deixam aí os processos passarem anos a fio e aí caduca, não tem mais como trazer. O negócio é extinto. Com Deus não existe isso. Às vezes, pessoas acham que ofensas feitas lá no passado, talvez décadas atrás, anos, semanas, meses, esqueceu. Está perdoado. Irmãos, não é esse o padrão de Jesus. Esse não é o padrão de Jesus. Eu não devo chegar diante de vocês, irmãos, e ser hipócrita, demonstrando uma atitude com o meu rosto e com o meu coração, estar ofendendo a vocês. Vocês que já me receberam nas suas casas sabem, se você me oferece uma coisa que eu não gosto, eu não como, eu não bebo, porque eu sou justo. A maneira de você demonstrar amor por uma pessoa é você ser verdadeiro. Mas você vai ofender a pessoa. Eu acho que é ofensa eu tomar e cuspir. Isso é ofensa. Nós, irmãos, precisamos deixar a hipocrisia de lado. Não são bens materiais, não é o tamanho das minhas ofertas, não é o número de pessoas que eu trago à igreja, não é o tempo de oração que eu faço diário, não é o tanto da Bíblia que eu leio diariamente que me faz ser aceito diante de Deus. Mas a minha adoração só será aceita diante de Deus se houver retidão de caráter. E aí sim, irmãos, a leitura bíblica é importante, a oração é importante, todas as outras coisas são tão importantes se o meu coração estiver reto diante de Deus, principalmente no que diz respeito no trato com as outras pessoas. Porque Jesus é claro, ele é direto ao dizer que se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, contra a minha irmã, quem quer que seja, eu devo deixar a minha oferta de lado, ir e resolver. Preste bem atenção, meus irmãos. Nós não devemos perdoar somente aqueles que nos pedem perdão. Nós devemos perdoar a todas as pessoas. Sem entrar no mérito da coisa. No meu entendimento teológico, Jesus morreu por todas as pessoas. Ele não morreu por uma parcela de pessoas, ele morreu por todos. Porém, irmãos, o sacrifício de Cristo só é eficaz para os que creem. Para aqueles que não creem, eles têm o perdão de Jesus, mas se eles não fazem uso, eles vão para o inferno. Simples. É simples, irmãos. Sabe, queridos, se nós tivermos o costume diário de chegar diante de Deus, clamar, Senhor, abra os meus olhos, chacoalha o meu coração e a minha mente, ajuda-me a lembrar se eu ofendi alguém, ou se eu fui ofendido por alguém, me ajude a ser bíblico. Me ajude a resolver os meus pecados. Não interessa se foi há 50 anos atrás. No tribunal de Deus, o pecado não caduca. E é tão triste, irmãos. Porque preste atenção, irmãos. Se há 10 anos atrás, vou usar um exemplo, Emanuel pecou contra mim, e eu não o perdoei, há 10 anos, Deus não aceita a minha adoração. Deus não aceita a adoração dos meus lábios,
Deus não aceita adoração do meu bolso. Deus não aceita qualquer tipo de adoração. E aí, muitas pessoas vão dizer, já que não adianta mesmo, então eu vou para o mundão. Aí, meu querido, só vai demonstrar que o seu coração nunca foi do Senhor. Mais uma vez, irmãos, eu passei do tempo. Né? Desculpe. Mas de toda maneira, a gente continua semana que vem. Acho que, Eduardo, da próxima vez vamos dar boa noite, eu já começo a pregar, né? Mais fácil. Irmãos, então vamos orar mais uma vez? Senhor, peço que o Senhor quebre as amarras, ó Deus, do nosso orgulho, que muitas vezes tem nos prendido à nossa justiça própria. Ó Deus, muitas pessoas não entendem que pecados não só não confessados ou ofensas não perdoadas, são âncoras nas nossas vidas que nos impedem de fazer a tua vontade. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a tratar todos os problemas, a tratar todas as situações, independente de quando aconteceram, de quais foram, mas que nós possamos nos amar verdadeiramente. Aquele sentimento que nós temos ao saber que as nossas contas estão pagas, deve ser o mesmo sentimento que temos de saber que não temos ninguém que tenha nos ofendido ou que nós não temos ofendido ninguém. Um coração leve, um coração reto diante do Senhor. Agradecemos, Senhor Deus, todas as coisas em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Eu tenho que colocar, se bem que tem um relógio aqui, mas eu não olho para ele. Eu também tenho o meu relógio, mas eu também não olho para ele. Mas de toda maneira, vamos lá. Os pedidos feitos no grupo da nossa igreja. Vocês que estão no Facebook, eu estou aqui, eu vou olhar no meu celular, às vezes não aparece todos, mas se não aparecer, depois a gente vai ler tudo de novo. Também eu esqueci, né, de fazer o mural de oração na semana passada, então, enfim, vocês me perdoem. Mas o Ayrton pede oração pela sua saúde, pela saúde do Roque, da Giovanna e da Ângela, sabedoria profissional e auxílio nas decisões comerciais, a irmã Gessi, pela salvação dos seus filhos, Jorge, Luiz e Rodrigo, saúde deles, dela e da Luísa, gratidão a Deus pelo cuidado com eles, sabedoria na tomada de decisões, harmonia familiar e retomada dos negócios. A dona Beth pede pelos estudos e pela vida espiritual dos jovens da nossa igreja, por proteção, saúde e sabedoria para o Júlio e sua equipe, na viagem que farão a trabalho na segunda, e por auxílio nas suas questões profissionais. Beleza, dona Beth. Vamos ver se eu consigo pegar os pedidos de vocês. Aqui a dona Eida pede pela sua família. A dona Angelita pede oração pela saúde dos seus familiares e amigos. Vamos ver se vejo mais algum aqui. Vou ver aqui. Bom, não estou vendo mais nenhum. Se você que está no Facebook tiver, você pode botar aí. Ou se você já colocou para mim, não está aparecendo. Desculpe. Mas, meus irmãos, vamos fazer o nosso tempo de oração aqui? Irmãs aqui à frente, nós homens lá atrás. Vamos, vocês irmãs que têm os seus celulares, podem pegar os pedidos aqui. Eu vou ver se consigo pegar os do Facebook e colocar no nosso grupo da igreja. Tá bom? Quem nos assiste, faça o seu tempo de oração com a sua família. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe. E vocês que estão aqui, vamos para o nosso tempo de oração.